Hoje, a gente vai fazer uma viagem para dentro do mapa da mente humana. Com a psicanálise de Freud como nosso guia, a gente vai explorar as três principais maneiras que a nossa psique tem de se organizar: a neurose, a psicose e a perversão. E olha, a ideia aqui não é julgar, tá? Mas sim entender quais são as rotas, os caminhos fundamentais que a nossa mente pode tomar. E para começar essa imersão, a gente parte de uma pergunta que um aluno, o Gabriel, fez e que é o ponto central de tudo. Afinal, o que é ser normal? Essa pergunta, que parece tão simples, na verdade nos joga direto no coração da teoria de Freud. E sabe onde tudo começou? Exatamente aqui. Freud, lá na clínica dele, começou a sacar que as pessoas agiam movidas por uma coisa invisível, uma força que vinha de dentro, mas que elas mesmas não faziam a menor ideia do que era. Essa observação foi o estalo, o ponto de partida para toda a teoria revolucionária do inconsciente. Bom, para a gente conseguir entender essas estruturas, primeiro a gente precisa dar uma olhada nas peças que formam esse quebra-cabeça, né? Então, vamos ver como Freud desmontou e remontou esse mapa da mente. E aqui, gente, é que o Freud vira o jogo. Antes dele, a filosofia via o inconsciente como, sei lá, uma ausência de consciência, só isso. Mas aí o Freud chegou e disse: não, peraí. Para ele, o inconsciente é um lugar de verdade na mente, um espaço superativo, com regras próprias e mais, que nasce do nosso corpo. E dentro desse lugar ele encontrou, digamos, três personagens principais. O id, que é puro desejo, a vontade bruta querendo tudo para ontem. O superego, que é a lei, a moral, a voz do não pode. E no meio disso tudo, o ego, o pobre coitado tentando apaziguar essa guerra sem fim entre o que a gente quer e o que a gente pode. E um ponto que é crucial entender: o superego não é só a voz dos nossos pais repetindo o que é certo e errado. Freud percebeu que ele é estrutural. É como uma herança de milhares de anos da humanidade. É por isso que até crianças que crescem sem muitas regras podem de repente desenvolver uma moralidade super rígida. Agora a gente chega no evento principal, na grande encruzilhada da vida que define o nosso destino psíquico para sempre. O famoso complexo de Édipo. Mas calma, esquece essa ideia de sexo genital aqui. Não é sobre isso. O trauma do Édipo é o primeiro encontrão que a criança tem com a lei, com o não que barra o seu desejo todo-poderoso. É quando a gente se dá conta, pela primeira vez, que não dá para ter tudo o que se quer. E aí, diante desse conflito que todo mundo passa, existem basicamente três saídas. A primeira, aceitar a lei, botar ela para dentro. A segunda, negar com todas as forças que essa lei existe, expulsar ela da sua realidade. E a terceira? A terceira é um jogo duplo. É reconhecer a lei, mas ao mesmo tempo agir como se ela não valesse para si. E são exatamente essas três respostas que dão origem às três grandes estruturas psíquicas. Vamos dar uma olhada em como cada uma delas se organiza a partir daí. Essa imagem aqui mostra perfeitamente esses três caminhos. O neurótico constrói um escudo, o ego, para negociar com a realidade. Já o psicótico, ele não consegue construir esse escudo. O ego dele é como um buraco, uma ausência. E o perverso? Bem, ele constrói um ego superinflado, que não só vê a lei, mas a desafia, se coloca acima dela. Então o X da questão está no mecanismo de defesa principal de cada um. O neurótico aceita a realidade e usa a repressão. Ele empurra o desejo para debaixo do tapete. O psicótico nega a realidade através de um mecanismo radical, a foraclusão, e constrói um mundo novo com o delírio. Já o perverso, ele usa o desmentido. Ele sabe que a lei existe para os outros, mas para ele não. Ele manipula tudo para conseguir o que quer sem culpa. E, gente, isso é fundamental. Essas estruturas são fixas, elas são o alicerce da nossa casa mental, construído lá na primeira infância. Alguém que tem uma estrutura neurótica não vira psicótico, e o contrário também não acontece. A base que foi feita lá atrás fica para a vida toda. Bom, o neurótico, como ele aceitou a realidade, precisa de toda uma caixa de ferramentas para lidar com os desejos proibidos. E esse é o trabalho do ego. O principal mecanismo é a repressão, o famoso recalque. Mas ele também desloca um sentimento para outra coisa, projeta nos outros o que é seu, age de forma totalmente oposta ao que quer, tudo para manter a casa em ordem. Certo? Agora vamos mergulhar na estrutura que talvez seja a mais enigmática, a psicose. E para fazer isso, vamos usar um dos casos mais famosos de Freud para tentar entender a lógica dela por dentro. Freud usou uma metáfora poderosíssima para a psicose, a de um cristal. Ele diz que quando a estrutura psicótica quebra em um surto, não dá mais para colar os cacos.
a organização se perdeu. Isso explica por que, muitas vezes, é preciso um cuidado que dura a vida toda. O mecanismo aqui é radicalmente diferente. O ego não foi formado para depois reprimir alguma coisa. Ele foi, na verdade, expulso do sistema antes mesmo de se firmar. É um processo que Lacan vai chamar de foraclusão. Sem o ego para servir de barragem, o inconsciente fica literalmente a céu aberto. E para entender essa lógica maluca, Freud se debruçou sobre as memórias de um juiz alemão chamado Daniel Paul Schreber. Foi o único estudo completo que ele fez sobre a psicose e é uma janela fascinante para uma outra forma de enxergar a realidade. O delírio do Schreiber é um exemplo perfeito disso. Ele simplesmente não conseguia lidar com o desejo que sentia por outro homem. O que a mente dele fez? Construiu uma nova realidade com uma lógica interna perfeita. Se Deus me transforma em mulher para salvar a humanidade, então esse desejo não é mais um problema. O delírio é a defesa, é a solução que ele encontrou. No fim das contas, depois dessa viagem toda, o que isso significa pra gente? Qual é o preço que a gente paga por ser simplesmente humano? Para a imensa maioria de nós, o caminho é a neurose. E o preço que a gente paga por reprimir nossos desejos, por nos adaptarmos à civilização, são os nossos sintomas. A ansiedade, a depressão, aquelas dores que não têm causa física, tudo isso é a linguagem do nosso desejo que foi contido. Então, para fechar a conta, a grande distinção é essa. O conflito do neurótico é interno. É uma briga do ego contra o id, dentro de casa. Já o conflito do psicótico é externo. É uma batalha de um ego super frágil contra o mundo lá fora, um mundo que ele não consegue entender direito. Isso nos leva de volta à pergunta do começo. Será que normal, então, não é uma medida de saúde? Será que é só a descrição da estrutura que aparece mais por aí? Ser normal é ser neurótico e pagar o preço que isso exige para a gente conseguir viver em sociedade? E a gente termina com essa reflexão do Orlando Marçal. Essas estruturas não são falhas, não são doenças, elas são o resultado de uma história gigantesca, a herança de como a humanidade inteira aprendeu a lidar com o desejo e com a realidade. É, no fim, o que nos faz ser quem somos.